E tudo bem com você? Muito bem-vinda a essa aula que a gente vai falar sobre o seu horário de atendimento e o impacto que isso tem na sua vida. É extremamente importante, ó. Vamos já olhar aqui o que eu tenho para falar. É o seguinte: por que que você ter os seus horários de atendimento bem definidos? Por quê? Qual é o motivo? Primeiro, saber sua capacidade máxima de atendimento. Quer dizer, quantas horas que você vai conseguir atender depois que você colocar lá suas tarefas, dividir tudo certinho, né? Considerando o seu dia completo, quantos atendimentos você vai conseguir fazer? O segundo ponto importante, dar informações corretas para suas clientes. Quando elas perguntarem de dia, de horário, você já vai ter essa informação na ponta da língua. Inclusive, a gente vai ter essa informação salva lá nas respostas rápidas dentro do WhatsApp. O seu horário de atendimento é uma coisa que você vai precisar salvar lá, que você vai usar frequentemente. Para conseguir trabalhar o gatilho mental da escassez nos agendamentos. Então é importante você saber o horário que você pode, que você não pode, para você ter firmeza e falar, olha, esse horário eu não posso, e o horário que você pode, você falar qual horário você pode certinho, né? Também educar e ensinar a cliente com relação aos horários. Porque normalmente, às vezes, quando você tende a estar com a agenda vazia e fala para a cliente que não pode ir no domingo, sabe o que a cliente faz? Ela fala que ela só quer se for no domingo. E aí isso acaba te prejudicando. Isso daí não vai acontecer mais. E a outra coisa é para você ter uma previsão de quanto você vai ganhar no próximo mês. Você tem que. Quando você sabe os seus horários de atendimento, você consegue ter essa previsão mais fácil. E aí, esses são os principais motivos. E aí, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que explicar para você. Eu não sei se você sabe ou não, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Tem uma diferença de horário de atendimento e de horário de trabalho. E eu percebi que alunas e outras pessoas que são seguidoras já se confundiram com isso. Então, eu vou explicar aqui de uma maneira mais objetiva. Horário de atendimento é o tempo que você passa fazendo as sobrancelhas das clientes. Esse é um momento que a cliente comprou lá, ela pagou lá o valor lá do seu design, conforme o estúdio daí da sua cidade, que é o mais caro. A cliente pagou e agora ela está dentro do seu horário, do horário dela lá, fazendo a sobrancelha. Esse é o horário de atendimento. O horário de atendimento, ele está dentro do horário de trabalho. O horário de trabalho, ele é um horário mais abrangente. Por quê? É tudo que você faz relacionado ao seu estúdio. Se é do estúdio, ele é horário de trabalho. Então, a limpeza do estúdio, do banheiro, se for separado. Se for na sua casa, aí não precisa colocar. Organização do precisa sim, no caso do banheiro, porque é uma extensão do estúdio. E se a cliente vai lá, aí é dependência, vamos dizer assim, do seu estúdio, mesmo se for na sua casa. Organização do estúdio, de materiais, da agenda, as tarefas e o pós-atendimento, atendimento da cliente no WhatsApp, no direct ou no Messenger, criação de materiais para as redes sociais, edição de foto e vídeo, tudo isso é horário de trabalho. Treinos de sobrancelhas e modelos, ação de vendas que você vai fazer atuais, fazer fechamento mensal de quanto faturou, fazer decoração de alguma data comemorativa, fazer a sua maquiagem para iniciar o seu dia, é horário de trabalho também, está trabalhando, estudar o método SAL e aprimorar as técnicas que você usa. Esse daqui eu vou deixar um ponto só para estudar o método SAL. Tudo que você faz para o trabalho, isso vai ser incluso no seu horário de trabalho. E horário de atendimento também está aqui dentro. Até coloquei, ó, e horário de atendimento. Certo. O que não é trabalho? Não é trabalho é tudo que não vai gerar renda para você. Então, ó,
faz você perder tempo. Não vai gerar renda, perde tempo, ficar de bobeira nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, sem um motivo claro, né? Você ficar lá dentro, você está perdendo tempo, e isso não é trabalho. E se você pensa que você está dentro do seu horário de expediente lá, seria, você está sem cliente, e aí você começou a olhar no Instagram, tá passando lá a mão para cima, isso não é trabalho, tá? Navegar na internet em sites de notícias de fofoca não é trabalho. Fazer várias tarefas de uma vez sem terminar nenhuma, isso é trabalho mal feito, né? Que às vezes você pensa que isso é uma coisa positiva e não é. Tem que fazer e terminar o que precisa fazer no momento que tem que fazer. Manter conversa demorada com a cliente após o atendimento. Após o atendimento, foco na venda. Vendeu para ela? Pensa na próxima cliente e tem uma série de tarefas que você vai fazer, mesmo quando você não tem cliente. Tudo bem de você não ter essa consciência agora, porque se você vem de um momento da sua vida que nesse momento aí você tá com pouca ou nenhuma cliente, isso que eu tô falando não faz muito sentido, mas em muito breve vai fazer muito sentido. Fazer muita pausa. Se você faz muita, fazer pausa não é trabalho. Por exemplo, ficar beliscando alguma coisa, comer toda hora, ficar saindo para comprar alguma coisa que não é para o trabalho, alguma fora do seu, dentro do seu horário de trabalho, você ficar saindo para comprar coisa que pode ser para você comer ou para sua casa ou qualquer coisa assim. Ir na sua casa, vai na parte em algum outro cômodo da sua casa, se você já está aí, ou ir para casa durante o horário de trabalho, né? Isso não pode, não tem como considerar isso trabalho. Não saber o que fazer, ficar perdida gastando tempo para o dia passar logo. Isso daqui eu tirei de pessoas e alunas que eu via que fazia, e aí a gente conversou e chegou no consenso que isso atrapalha demais você conseguir lotar a sua agenda. Então você tem que focar nas coisas que são importantes. Isso daqui não é trabalho. O que é trabalho de casa? Trabalho de casa é o tempo que você dedica a fazer a sua casa funcionar. E de preferência tem que ser um bloco de tempo. Você tem que separar, você separa esse bloco de tempo dos outros. Por exemplo, um dia da semana você separa para você limpar a casa, fazer o que tem que fazer. E aí, esse vai ser o dia de faxina e pronto. Você não pode ficar todo dia mexendo com coisa. Pode até fazer de todo dia mexer com coisa, mas aí você tem que separar esse horário na sua agenda. Tem que estar claro lá que você não vai trabalhar naquele determinado horário. E quando você faz isso, você melhora a sua qualidade de vida e a qualidade de vida que você tem com sua família, com seu marido, com seus filhos, com sua filha, com todo mundo. O que é o trabalho de casa? Limpar a casa, lavar roupa, cuidar dos animais de estimação, fazer comida, levar e trazer os filhos da escola, dar banho nos filhos quando eles são pequenos, dar comida para os filhos, fazer compra no mercado, no açougue, ir no banco pagar a conta, conversar com o marido e conversar com o filho. Isso é considerado trabalho de casa. E aí eu sei que tem algumas restrições com relação a conversar com o marido e conversar com filhos. Tem gente que fala que isso não é trabalho de casa. Tudo bem, eu coloquei aqui, mas eu também quero falar com você sobre isso daqui, ó. O que é lazer? Lazer diário. Lazer diário é o tempo que você faz o que você gosta. Pode ser após o horário de trabalho, para você se distrair, para você, tipo, na sua cabeça programar que, ó, o dia acabou, então eu posso fazer tal coisa. Você vai se educar para isso. Ficar de bobeira nas redes sociais, assistir jornal e novela, jogar no celular, ficar beliscando lanchinho, assistir filme e série na Netflix ou em qualquer operadora, conversar com o marido e com os filhos e dormir. Então, lazer pode essa parte de conversar com o marido e com o filho. Se você quiser colocar isso, se você considera isso uma tarefa de casa, tudo bem. Se você quiser considerar como lazer, tudo bem também. Eu tenho só que fazer as coisas ficarem claras para você. Então, ó,
Agora, tá claro o que que é o horário de atendimento, quando você está com a cliente, horário de trabalho, coisas do trabalho, o que não é horário de trabalho, o que é o trabalho de casa e o que é lazer. Lazer diário, que é uma coisa que você faz ali para se distrair. Você tem que estar atenta para essas coisas, muito importante. Agora é o seguinte, vamos pensar junto. Qual é o motivo de você ter começado o seu estúdio? E normalmente você acaba vendo uma oportunidade, você vai ajudar mulheres, você vai mexer com a autoestima dessas pessoas, vai ser uma coisa gratificante, um trabalho que você vai fazer ali para trabalhar com autoestima na área da beleza, e realmente tem tudo isso. Mas tem duas coisas que talvez já passaram pela sua cabeça, e se não passaram, elas precisam passar pela sua cabeça, que é você ter mais tempo e mais dinheiro. É normal, é normal você querer. Porque você vai querer mais tempo com seus filhos e com a sua família, você vai querer ter independência financeira, é para isso que a gente está aqui estudando. E você vai poder fazer o que você quiser, ajudar as pessoas que você ama, viajar, comprar o seu carro, sua casa, realizar os seus sonhos e realizar os sonhos das pessoas que você ama. O objetivo de trabalhar com sobrancelha é esse. Então, quando você não está focada em vender e fazer o negócio funcionar, isso tá indo contra você. Então, vamos continuar aqui para você ver do que eu estou falando, ó. Para refletir comigo. Se você já trabalhou em uma empresa como assalariada ou em algum outro estúdio, como que era lá? Você tinha um horário de entrada, tinha horário de saída, tinha horário de almoço, você tinha horário de café da manhã ou da tarde. Provavelmente você não devia ter, né? Mas agora é importante você colocar. Eu recomendo que você coloque, que você tenha um horário de café, tanto café da manhã quanto café da tarde. Você não podia sair no meio do dia para lavar sua roupa, lavar sua louça, fazer comida, não é verdade? E talvez você nem tinha com quem deixar o seu filho e tinha que pagar uma pessoa. Então, era uma vida muito mais sofrida quando você trabalhava fora, em algum outro lugar. E você tinha uma série de regras para cumprir nos lugares que você trabalhava. Mas você percebe que funcionava direitinho? As regras, não digo para você, porque se você saiu teve um motivo, mas para o lugar que você trabalhava, funcionava, não funcionava? Você tinha os seus horários, você respeitava, você entregava o que tinha que entregar de resultado, você dava dinheiro lá para aquele lugar que você trabalhava. E agora, quando é o seu negócio? E agora que o seu estúdio é na sua casa? E agora, como que é? Será que você faz o que precisa? Você está tratando o seu estúdio como um trabalho de verdade ou não? E a gente precisa conversar sobre isso de uma maneira rápida aqui, mas é muito importante. Para fazer isso daqui, para você conseguir lotar a sua agenda mais fácil, para o método SAL funcionar melhor, você precisa ajustar a sua mente, que você tem que ter o seu horário de trabalho, você precisa estar com uma roupa de trabalho. Então, treina a sua mente a sempre colocar aquele uniforme para você. No meu caso, eu fiz isso porque eu também trabalho em casa. Como que eu fiz? Você reparou que eu sempre estou com uma camisa preta? Na verdade, eu tenho umas 4 ou 6 camisas pretas. E eu sempre estou com a camisa preta porque eu programei a minha cabeça fazendo isso dia após dia, que quando eu estou com essa camisa, eu estou no horário de trabalho. E aí eu realmente aconselho que você faça isso. Porque trabalhar em casa é desafiador. Você vai ter muitas coisas que podem te distrair. Então, ter um horário certo que você vai usar para o trabalho, que você não vai mexer com as coisas de casa, e ter uma roupa certa é incrível. Sabe uma outra coisa que eu faço que ajuda bastante? Eu vou lá, faço a barba, passo gel no cabelo e aí eu me arrumei para o trabalho. Passo alguma coisa no rosto, um hidratante. Então, você pode fazer uma make para o seu trabalho. Como se você fosse ficar num dia de trabalho normal.
Tenha o hábito de fazer isso. Começa o seu dia, você vai atender de terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Tudo bem, então você vai lá na terça-feira, no horário que você vai começar, vai se trocar, vai fazer sua maquiagem e vai, desse jeito, começar o trabalho. Ah, mas eu não tenho cliente. Tudo bem, mas você vai começar já a se organizar mentalmente para o sucesso, para você conseguir fazer tudo o que precisa fazer. E isso são algumas regras que você precisa criar para você mesma. Por quê? Porque assim você vai ter um direcionamento certo. Você vai organizar a sua mente para, olha, eu estou no horário de trabalho, eu vou precisar fazer as coisas relacionadas ao trabalho. E isso vai te ajudar a lotar a sua agenda muito mais rápido. E ó, eu sei, agora que você é a dona, né? Você pode criar regras que te beneficiem. Esse é o ponto positivo de você ter escolhido atender na sua casa, ter o seu estúdio, ter o seu negócio. Então você pode, por exemplo, ter um dia a mais de folga ou dois. Se isso inclusive vai te ajudar a trabalhar essa escassez. E aí, se você quiser colocar um dia de folga ou dois para mexer com as coisas da sua casa, ou para ser um dia de faxina, um dia para ficar com um filho, esse tipo de coisa, você tem condição de fazer. Isso, inclusive, vai te ajudar nessa parte de escassez. Outra coisa, você pode começar a atender mais tarde ou mais cedo. Você vai ver o que é melhor para você. Você pode terminar o seu horário de trabalho mais cedo ou mais tarde. Você vai ver o que é mais conveniente para você. Você pode colocar pausas no meio do dia, né? Algumas pausas, como por exemplo, o almoço, o café da tarde. Que hora que você vai fazer isso? Você tem que colocar isso no papel, anotar certinho na agenda ali, né? Um horário por um horário certinho, para você ter noção ali de quantos horários você vai conseguir atender em um dia. E você pode colocar também outras coisas para você ter um bom trabalho. Então, você precisa comunicar todo mundo da sua casa, os adultos e as crianças, como que o seu trabalho vai funcionar agora. É importante você falar com as pessoas de casa. E para você não ter interrupções, de preferência quando as pessoas não estão lá, exceto quando você tiver criança pequena. O que teve uma pessoa que orientava, ela fez o seguinte: ela tinha um filho pequeno e o filho ficava no meio dos atendimentos, não tinha o que fazer, o filho era pequeno, ela que tinha que cuidar. E ela fez o quê? Uma coisa que deu muito certo. O procedimento de design de sobrancelha, geralmente ela costumava demorar 30 minutos. Ela colocou para o procedimento ser 1 hora. Então, ela tinha tempo de terminar aquela sobrancelha, acertar tudo que tinha que acertar, de mensagem, de cliente, reagendamento, e lá dar uma olhadinha no filho dela e voltar para poder continuar o próximo atendimento e continuar dentro ali do trabalho do que ela tinha que fazer. E isso daí ajuda demais. Você pode usar você ser a dona do seu negócio como um benefício. E aí você precisa falar com as pessoas de casa, de preferência, para não ter interrupções no meio do atendimento. É claro que você atender de casa, isso pode acontecer e vai acontecer em alguns momentos. Então, a sua cliente também tem que ser informada. Olha, meu filho está em casa, eu cuido dele, eu fico com ele. E aí eu não tenho nenhuma pessoa que ele fica na escolinha, mas ele chega 4 horas da tarde, depois ele fica comigo. Ou ele só vai para a escolinha 12:30, até esse horário ele fica comigo. E aí a cliente vai saber, ela já sabe que acontece isso. E às vezes, no meio do atendimento, a criança, o seu filho chora, você precisa ou dar mamar, ou cuidar, ver alguma coisa. E aí tudo que é informado para a cliente, tudo que é negociado com a cliente, sai mais barato, sai melhor, né? É o combinado, né? O combinado não sai caro. O ditado é esse, o combinado não sai caro.
Então, eu fiz um exemplo aqui para você ter uma ideia, ó. Para facilitar, esse daqui, inclusive, é um exemplo real. Isso daqui é um atendimento real. Ó, vamos considerar uma profissional com os horários abaixo, então, ou com uns horários abaixo. Ela vai começar o atendimento 8 horas da manhã. 8 horas já é tomado café. Aí ela vai ligar uma música, vai limpar o estúdio, lavar o banheiro, vai se maquiar, enviar mensagens para as clientes, postar. Aí ela vai postar nas redes sociais essa limpeza do estúdio e a maquiagem que ela fez. Isso às 8. Às 9. E que tipo de mensagem que ela vai enviar para as clientes? Isso daqui, quando a gente, mais para frente, a gente conversa melhor sobre isso, quando for as mensagens de WhatsApp. Mas já para adiantar, ela vai ver se não tem nenhum cancelamento, né, nesse horário pela manhã. E ela pode mandar a mensagem de feliz aniversário para as clientes que ela já tem cadastrada. E aí, e algumas outras coisas, mas a gente fala sobre mensagem mais para frente. Ó, iniciou o atendimento 9 horas. Então, ela vai fazer as clientes, as modelos, desenho de treino, postar o início desses trabalhos, ela pode postar treino de modelo, ela vai responder o WhatsApp, as redes sociais e cuidado com distração, para não se perder, não perder o foco. Do meio-dia a 1 hora, ela vai almoçar e resolver alguma coisa de casa, mas alguma coisa rápida, não é para limpar, fazer nada que vai demorar, não. Aí tem o café da tarde, das 16 até as 17 horas. Ela vai tomar um cafezinho. Ela pode postar esse café da tarde dela tomando o cafezinho. Ela pode mandar, ela vai fazer uma ação de vendas, que é mandar mensagem para as clientes que estão mais de 25 dias que não voltaram. E aí ela vai encerrar o atendimento às 19 horas. A última cliente vai ser às 18, se for uma rena. Como demora 1 hora, acaba às 19. E aí você tem que considerar se você consegue encaixar um atendimento às 19h30 de rena, porque aí o seu atendimento ele vai ficar meia hora a mais, ele vai terminar às 19h30, né? Começou às 18h30, a rena de 1 hora vai até 19h30. E aí você precisa saber se vai permitir que a cliente faça isso, ver certinho. Aí aqui, ó, arrumar a bancada. Depois, terminou essa última cliente, arrumar a bancada, retirar o lixo, postar o encerramento do dia, dar uma olhada se tem cliente do dia seguinte que desistiu ou quer trocar de horário para já acertar isso agora. E aí pronto, encerrou o expediente aí às 20 horas. E aí quanto tempo que essa cliente consegue atender por dia? A gente, no caso, das 8 às 9, ela não está atendendo, né? Ela vai atender das 9 ao meio-dia. Ela vai atender das meio-dia. Ela vai atender, depois o segundo bloco é da 1 da tarde às 4, certo? Mais 3 horas. Depois das 17 até as 19 e depois encerra o expediente, fica mais 1 hora. Vamos ver aqui, ó. Fiz aqui. É isso daqui, ó. Ela atende 2 horas, das 9 ao meio-dia. Depois atende do meio-dia, da 1 às 16, 17, 18, 19. Ah, é 2 horas. Aí mais 2 horas. São 8 horas que ela vai ter para poder fazer aí todas as coisas, inclusive os atendimentos por dia. Considerando um design de sobrancelha de 30 minutos, ela conseguiria fazer 16 procedimentos. Só que isso normalmente não acontece. E vai ter alguns dias que pode acontecer sim. Só que eu aconselho no máximo 10 atendimentos por dia. Só que cada um sabe da sua necessidade, né? Então, ó, isso porque você no caso pode ter que buscar o seu filho na escola, levar o seu filho na escola, pode ter algum imprevisto em casa ou algum imprevisto com atendimento de demorar um pouco mais, pode acontecer esse tipo de coisa. Então tá tudo bem. E aí você precisa colocar tudo nos horários assim, ó, desse jeito, para você saber quantos atendimentos você vai conseguir fazer por dia. É muito importante. Ó,
E eu já tenho que blindar você sobre cancelamentos. É claro que a gente vai fazer de tudo para evitar cancelamentos, mas cancelamentos fazem parte do processo, fazem parte do passo a passo. Não dá para imaginar um estúdio que não tem cancelamento. A gente vai conseguir reduzir muito, muito mesmo, o índice de clientes que cancelam, porque a gente vai trabalhar as clientes retornarem, sempre retornarem, né? E você precisa blindar sua mente agora para você saber que não tem problema, que vai ter cancelamento e a gente vai lidar com isso. Tem cliente que tem bom motivo para ter cancelamento. Você tem que dar um voto de confiança para essas clientes. E tem cliente que cancela sem nenhum motivo. O objetivo é a gente conseguir reagendar para as clientes que têm um motivo e dar um jeito de afastar as clientes que começam a ficar dando trabalho, faltar de bobeira, tal. Não é interessante ter essa cliente na nossa base, né? No principal. E geralmente vai ter uns 20% de cancelamento aí, em média, que a gente vai colocar aqui como aceitável. E a gente vai sempre tentar isso, vai sempre em busca de diminuir o cancelamento. E realmente a gente vai conseguir melhorar, que tem um passo a passo para fazer isso. Mas nesse momento é só para você saber que, mais ou menos, a cada 10 atendimentos, a cada 10 agendamentos que você faz, o normal é que umas 2 clientes ou desistam ou remarquem. Só que veja bem, eu estou falando que tem algumas clientes que elas têm bons motivos. Então tudo bem de a gente remarcar essa cliente, não tem problema. E tem deixa eu ver aqui que eu coloquei. Eu não deixei tabela para não confundir, né? Basicamente, é só para saber que 20% das clientes vão cancelar. Essa era a nossa conversa. E agora a gente vai continuar aqui, ó. Vamos adiante. A gente vai criar aqui 4 metas para você ter uma referência. Ó. Eu sei que você quer ter sua agenda lotada o quanto antes, né? E é justamente isso que eu vou ajudar você a conseguir. E o mais brevemente possível. Mas, para a sua jornada ficar mais leve, eu vou estabelecer aqui 4 metas importantes dessa jornada. A primeira meta é você fazer mais ou menos aí 2 atendimentos por dia, considerando que você trabalha terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias aí por semana, você vai fazer em média uns 40 atendimentos no mês. Então essa daí tem que ser a sua primeira meta. O processo que você vai repetir aí de venda vai ser para alcançar a primeira meta, 40 clientes por mês. Conseguiu a primeira meta? Vai para a segunda, 60 clientes, são 3 atendimentos por dia. Então, o seu foco é conseguir 3 atendimentos por dia. Você vai ter o seu dia todo para conseguir esses 3 atendimentos. Depois, 6 atendimentos por dia, são 120 atendimentos por mês. Isso eu estou considerando só o design de sobrancelha, só para a gente ter um parâmetro, para a gente ter uma base, para não ficar bagunçado, cada um tem uma meta diferente. Mas é claro que quando você troca isso por alguns outros serviços, às vezes você faz buço, você faz micro, cílios e tudo bem. E aí você vai acabar que vai diminuir essa parte aqui da meta, mas essa quantidade de atendimentos aqui indica que você está no rumo certo para lotar a sua agenda. E aí, 6 atendimentos por dia, 8 atendimentos por dia, que estão 160 atendimentos por mês. Como normalmente você não faz só o design e a rena, quando você bate essa meta 4 de 160 atendimentos por mês, já dá para considerar que você tem a sua agenda lotada. 160 atendimentos por mês é uma quantidade significativa, muito positiva. Eu tenho certeza que quando você alcançar essa marca, você vai estar muito feliz e eu também com o seu resultado. E eu considero independência financeira, que é uma outra coisa que você precisa alcançar, que é quando você consegue se manter sozinha. Você está conseguindo pagar com dinheiro de sobrancelha, água, luz, internet, aluguel e mercado? É independência financeira, né?
Esses são os dois parâmetros que a gente vai usar para você saber mensurar, saber se você está no caminho certo para você lotar a sua agenda e para você ter independência financeira. E aí, depois da independência financeira, é claro que você vai realizar os sonhos, e eu tenho certeza que vou fazer parte disso também. Mas independência financeira precisa ser um ponto crucial que você alcance isso o quanto antes, né? Porque é depois que vão vir as outras coisas. E aí aqui, ó, ajuste seus novos preços para a gente fazer as novas ofertas, né? Então, coloca o novo preço e você lembra, barato é ruim, caro é bom. Isso já está na cabeça das pessoas, inclusive na sua. Você vai ter um monte de gasto fixo. Então, é importante, né, você ajustar o seu preço. Você vai ter gasto fixo, você tem que manter os seus filhos, sua família, seus pais, você mesma, a casa. Para você conquistar as suas coisas, uma das maneiras é aumentar o valor do seu serviço. Então, a gente vai fazer isso nesse momento. E aí a tarefa, que é uma tarefa do que a gente tinha visto antes que eu não tinha colocado, você vai na comunidade e vai colocar quanto era o preço do seu serviço e qual é o novo preço agora. E aí você vai escrever desse jeitinho aqui, ó, entre colchetes, tarefa, novo preço. E aí você vai escrever meu DS, que é design de sobrancelha, né? Meu design de sobrancelha era. E aí você vai colocar o valor que você cobrava. E aí você vai escrever será reajustado para. E aí você vai colocar o valor do estúdio mais caro da cidade, que é para o valor que o seu procedimento vai. Isso ficou claro? Isso você vai precisar fazer essa tarefa lá na comunidade do Método SAL, comunidade SAL. Você vai ir lá e você vai lá no comentário mesmo da comunidade e você vai colocar desse jeito que eu deixei aqui, ó. Você vai escrever entre colchetes tarefa novo preço. Tarefa novo preço. De preferência tudo maiúsculo. E aí você vai colocar meu design era, e aí vai colocar o preço que era, que é o que você estava cobrando até esse momento aí. E será reajustado para, e aí vai colocar o valor, que é o valor que você fez a pesquisa do estúdio mais caro da sua cidade, que é o seu novo preço, para a gente testar a nossa oferta agora, que a gente vai fazer diferente do que as pessoas fazem. E aí você vai fazer o quê? Ajustar os seus novos horários, né? Considera suas folgas, tudo que eu tinha falado lá do serviço de casa. Saiba que não tem nada de errado começar no melhor horário para você. Inclusive, isso vai te ajudar com a escassez, né? Atender em horários que ninguém atende, se você tiver bastante público para isso, é uma boa. Por exemplo, se você de repente sabe que tem um turno de enfermeiras de um hospital grande que está perto de você e ele termina às 7 horas da noite, você pode começar o horário ali para atender essas pessoas e fazer. A gente depois faz uma ação de venda neste hospital com anúncio, né? Para essas pessoas irem fazer a sobrancelha com você naquele horário. Eu dei um exemplo assim bem específico, mas quando você vai começar ou terminar um horário, é importante que tenham pessoas quando você vai montar o seu primeiro horário, ele tem que te beneficiar. Eu vou te ajudar a trazer as pessoas dentro do horário que você escolher. Qualquer horário. Não tem problema. E aí a gente vai ajustar isso com o tempo. Mas que tem muita gente que fala, não, você vai trabalhar para cliente, mas você tem que atender no horário que a cliente escolher. Não, você vai atender no horário que você escolher. É o seu horário. Uma das coisas que dentro do método SAL eu percebi que funcionam muito melhor do que em outros lugares é você fazer logo de cara essa escolha dos melhores horários para você. De acordo com levando seu filho na escola, sabe, tudo que você precisar colocar. Então, você vai colocar tudo certinho e aí eu vou te ajudar a conseguir cliente nesses horários que você escolheu que você vai atender.
Aí eu até coloquei aqui, ó, por escrito. Fique tranquilo, porque a estratégia para atrair clientes eu vou te passar em breve, certo? A prioridade aqui é definir o horário. Então você tem que definir um horário que você consegue atender com o seu novo preço certinho, certo? E aí agora pode não fazer diferença. Eu falar aqui de você definir o horário agora, pode não fazer muito sentido para você, porque você talvez não tenha muitas clientes. Você vai ficar tentando entender qual que é o horário, arrumar horário, melhorar, o que você tem que fazer, o que seria o melhor. Faz o melhor para você. Escreve o seu horário sendo o melhor dos mundos para você. Com café da manhã, almoço, café da tarde, janta, se você for atender até mais tarde, coloca tudo bonitinho. E que cada um também sabe onde o calo aperta. Então, mas coloca tudo beneficiando você. Por quê? Porque depois a gente vai ajustar esse horário. Você vai acabar abrindo exceções para algumas clientes. Então, tudo bem, mas você vai inicialmente colocar o horário que é o horário que você consegue atender ali certinho e consegue deixar tudo funcionando na sua casa, com a sua família, para ficar tudo certo. Ó, cada assunto que eu falo aqui com você, você tem que entender que tem um motivo. Ó. Cada coisinha que eu falo, por mais que pareça pequena, veio de um aprendizado. Ou eu tive um problema na recepção com isso, com preço, com horário, ou porque alguma cliente começou a fazer alguma coisa que as profissionais não gostavam, e aí eu tive que ajustar, e aí eu também incluí isso no método SAL, ou então ainda porque eu preciso provar, eu preciso mostrar algum ponto para você que realmente funciona, que você ainda não sabe. Então, não subestima os passos do preço e do horário. São fundamentais, são muito importantes. Por quê? Imagina só, se você tem a oportunidade de agora conseguir lotar sua agenda com o melhor valor, concorda que você vai trabalhar bem menos? É a diferença. Então, faz do jeito que eu estou te orientando que vai ser sucesso. E agora aqui, a gente, resumindo, né? Dentro do horário de atendimento, eu falei para você por que ter horários. Falei a diferença do horário de atendimento do horário de trabalho. Falei o que não é horário de trabalho. Falei o que é trabalho de casa, o que é lazer diário. E também tem o lazer que eu não falei aqui, de férias, viagem, mas isso daí é num outro momento. Aqui o que você precisa saber nesse momento é o que você considera lazer diário de você fazer, que tem que ter, né? E aí, se você fazia tudo certo quando trabalhava para outras pessoas, por que o seu estúdio você faz de qualquer jeito? Então vamos fazer agora certo no seu estúdio. Vamos criar regra que te beneficiem do horário. Exemplo, atendimento 8 horas por dia. E aí você escolhe conforme a sua necessidade. Aliás, conforme o que é melhor para você. Como lidar com cancelamento? Eu dei uma estimativa aqui, ó, que só você vai ter uma estimativa de cancelamento e é assim que você lidar. E eu falei aqui de 4 metas para facilitar a sua jornada. E aí agora você vai fazer as 2 tarefas, que é ajustar os preços e os horários. Só que você vai postar na comunidade a tarefa do horário. Você vai colocar lá, a tarefa do preço. Horário você não precisa falar nesse momento. Essa foi a aula que eu queria passar para você aí, desse ajuste, falando sobre os seus horários, que é uma coisa realmente muito importante para a gente já ir para o próximo assunto.